Bem-vindos a um novo vídeo sobre oráculos. Este canal é Oráculo para as Massas e este vídeo é mais sobre a bibliografia e também sobre que baralho vamos utilizar. Neste caso vamos aqui fazer algumas menções, são menções que me dão a mim alguma segurança para vos repassar a minha formação e a minha informação. Não vou referir outros baralhos, nem outros autores, porque a mim não me deixaram uma marca tão profunda, não me deixaram tantas informações na minha mente e talvez também na minha intuição. Portanto, eu vou falar daquilo que sei e daquilo que sinto e não irei falar sobre aquilo que eu não sei nem sinto, portanto não vou referir outros autores, porque estaria a induzir-vos, neste caso, em outros conhecimentos que eu talvez não tenha tanta segurança para vos apresentar. Eu vou apresentar estes dois dados que são essenciais para a continuação do nosso curso. Neste caso, em termos do baralho, vou escolher aqui o Rider-Waite. Considero que a imagética dele é mais apropriada não só para mim, mas para outras pessoas que estarão no início. É uma imagética bastante simples, mas bastante intuitiva, bastante fácil de memorizar, bastante fácil de relembrar e até mesmo de atingir o inconsciente da pessoa e levar a pessoa a ficar mais disponível a utilizar a sua intuição em relação a outros baralhos. Já tive experiências com outros baralhos, mesmo o original, digamos assim, o de Marselha, que para mim não me deu qualquer confiança em termos de imagem que ficasse facilmente memorizada na minha ideia, na minha cabeça, na minha memória, e realmente sem ter essa parte essencial que é, ok, esta carta lembra-me algo e terá um determinado significado. Sem isso, não chegamos a lado nenhum. Neste caso, o Rider-Waite tem uma imagética bastante bonita. Tem imagens simples, não demasiado complicadas, mas não deixa de ter a sua própria beleza. Segundo, também temos a bibliografia. A bibliografia seria o quê? Neste caso, que autor eu recomendaria para um aprofundamento quer do que eu estou aqui a dizer, quer também alguém que me inspirou a estar aqui e a fazer aquilo que estou a fazer, ou seja, ter um mestre, digamos assim, alguém que percorreu este caminho, que infelizmente já não está connosco, faleceu em 2009. O seu nome, ele é alemão, portanto o seu nome não é fácil de se dizer, quer em português, quer em alemão. Em português diríamos que o nome dele seria Aju Banzaf, em alemão ainda é mais complicado e acho que vou assassinar mesmo o pobre do nome do senhor, que é Aju Banzaf, neste caso, e neste sentido. Este autor apresentou-me a mim como um autor que eu comprei 2 livros dele e realmente gostei muito. Consegui perceber que realmente a maneira dele pensar e a minha são bastante parecidas e por sua vez facilitou-me imenso o facto de que temos uma mentalidade parecida na maneira como vimos as cartas, como vimos por acaso também outro tipo de tarôs que seriam talvez não tão bons para a minha capacidade, e a maneira como ele aborda o Rider-Waite, que é o favorito dele também, levou a que eu quisesse explorar mais o que ele indicava, o que ele lia para mim em termos do que eu via nas suas mensagens, em termos das respectivas páginas de cada um destes livros, e por isso mesmo é que eu resolvi, portanto, mencioná-lo aqui. Tanto o respectivo tarô, o Rider-Waite, quer o Aju Banzaf, eu vou deixar na descrição do vídeo 2 links, neste caso são os links da Wikipédia de cada um deles. Infelizmente, da Wikipédia portuguesa não existe a versão para este autor. Existe a versão da Wikipédia alemã, que neste caso é uma versão que realmente está em alemão e não há forma de contornar a situação. O que eu consegui fazer foi, neste caso, como qualquer pessoa que sabe um bocadinho de informática, foi ao abrir essa página no Chrome. Ele tem uma função automática de autotranslate, ou seja, autotradução.
E então, quando ele me abriu a página, ele traduziu uma página de alemão para português. E realmente o percurso do autor é bastante, digamos, completo. Ele foi uma pessoa que realmente se dedicou muito aos oráculos, ao tarot, à astrologia, e também teve uma entrada junto do I Ching, que eu também aprecio bastante, e por sua vez levou a que a sua produção em termos de livros seja bastante grande. Eu só tenho 2, e são os 2 que eu vou recomendar. Os livros que eu realmente estimo e que guardo comigo e que tenho bastante utilidade, digamos, no dia-a-dia, que os releio com frequência e que pergunto junto das respectivas páginas, porque na realidade quem lança cartas nunca aprende tudo, está sempre em constante aprendizagem. Muitas das vezes, quando sai uma carta num determinado contexto, às vezes o que nós pensamos ser o contexto mais certo poderá às vezes estar incompleto, e nada como utilizar a memória coletiva de uma outra pessoa, que neste caso é o seu livro e dessa pessoa, e ver qual seria a possibilidade de interpretarmos aquela carta de uma maneira até um pouco diferente, sob outra perspectiva, e até completar aquilo que nós teríamos talvez intuição, talvez fosse, mas não tínhamos a certeza, e vamos lá ao livro e lemos e apercebemos realmente que o significado é até mais completo, é mais claro, explícito. Neste caso, os 2 livros que eu tenho é o Guia Completo do Tarot, esse é mais importante deles todos, e digamos que o outro não é menor, mas em termos de tamanho é. Mas em termos de qualidade também é muito bom, que é o livro que é chamado Chaves do Tarot. Neste caso, esses 2 livros estarão discriminados junto do site, neste caso da Wikipédia, com o link do respectivo utilizador, neste caso do autor, do Rajo. E o Ashbansaf teve bastantes livros editados, portanto, vão lá encontrar bastantes mais, para além destes 2 que eu referi. Poderão comprar apenas estes 2, poderão comprar mais, fica ao vosso critério. Eu eventualmente irei comprar mais, mas neste momento os 2 que eu tenho são suficientes para o meu dia-a-dia e para a minha evolução neste momento. Neste caso, o que eu iria recomendar seria uma de 2. Ou fazem a aquisição através das vossas plataformas digitais, como existem tantas, ou através de qualquer livraria, como existem tantas por aí, quer daquelas de maiores conhecimento, como vocês sabem, quer aquelas mais pequenas, porque todas elas terão acesso ao mesmo fornecedor. Neste caso, o que eu iria pedir seria atenção ao seguinte: em termos das cartas, não é obrigatório a utilização do Rider-Waite, neste caso, mas eu recomendaria que pelo menos tivessem acesso às imagens, ou seja, se não tiverem o baralho em si, podem sempre pesquisar na net, e existem sempre sites onde fazem a demonstração de quais são as imagens que aparecem em cada uma dessas cartas, porque também vai ser importante para a vossa capacidade de aprendizagem. Portanto, basta apenas pesquisar e, se for o caso, baixar o PDF desses sites, e onde tem lá todas as cartas e todas as imagens, porque a grande vantagem do Rider-Waite é realmente não ser tão simples em termos de imagem, ou seja, o mais antigo de Marselha, quando se olha para as respectivas cartas dos arcanos menores, está-se a olhar basicamente como se estivesse a ver umas cartas de jogar normal, do jogo, dia a dia, e na realidade o Rider-Waite, cada carta tem uma imagem diferente que representa algo e faz-nos lembrar melhor que é aquele significado, o que é que poderá estar ali por trás daquela carta. Isso é extremamente importante e ajuda muito para quem está a iniciar estes cursos. Portanto, estes são os 2 pontos que eu queria mencionar neste vídeo. Portanto, vamos aqui fazer um resumo. O Rider-Waite é o baralho que eu recomendo e que vou utilizar e continuarei a utilizar. Considero o mais, digamos, mais completo para mim, o mais certo para mim. Existirão outros certos para vocês, aquele que vos der melhor capacidade de recordar os significados, ótimo, excelente, continuem. Para mim, eu vou utilizar aquele que funciona para mim e que me permite a mim dar uma informação mais completa e mais precisa para vocês. O autor, eu realmente tenho uma grande admiração por este autor, pela capacidade que ele teve de me fazer lembrar dos significados de maneira bastante simples, com que ele apresentou as cartas para mim e que permite-me recordar-me cada uma delas.
e permitiu-me a mim também fazer um jogo entre estas cartas e outra forma de oráculo, neste caso é o I Ching, mas pronto, o I Ching é algo que ainda não estará abordado nestes vídeos, entretanto. Como eu disse, são 78 cartas, portanto 78 vídeos no mínimo só para as cartas, fora o resto. Portanto, até chegarmos ao I Ching ou outra forma de adivinhação, ainda levaremos bastante tempo. Neste caso, agradeço mais uma vez a vossa compreensão, o vosso tempo junto aqui do canal. Espero encontrar-vos no próximo vídeo. Adeus e até à próxima.